Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos ter uma aula completa do assunto que está envolvido na questão número 118 do Enem de 2021, segunda aplicação, também chamado de Enem PPL, Caderno Amarelo. Para você que é novo aqui no canal, meu querido aluno, saiba que cada questão aqui do Enem rende uma aula do assunto. Isso é simplesmente perfeito para você que estuda por questões, para você que está buscando uma preparação intensiva ou para você que está em reta final de preparação, está chegando à prova do Enem, está buscando alguma coisa diferente. Nada melhor do que você estudar os assuntos que já apareceram nas versões anteriores. Vejam bem o que eu falei. Não é resolver questão. Resolver você encontra um monte de vídeo aqui no YouTube. A ideia é estudar e ter uma aula completa desse assunto. Vamos então começar fazendo a leitura do enunciado que diz o seguinte: grande parte da atual frota brasileira de veículos de passeio tem tecnologia capaz de identificar e processar tanto o etanol quanto a gasolina. Quando queimados no interior do motor, esses combustíveis são transformados em produtos gasosos, num processo com variação de entalpia menor que zero. Esse processo necessita de uma energia de ativação, a qual é fornecida por uma centelha elétrica. O gráfico que esboça a variação da energia potencial no progresso da reação é representado por qual alternativa? E aí você tem aqui as opções de respostas. Galera, para quem já estudou cinética química, nós temos aqui uma questão que é relativamente tranquila. Para quem já estudou cinética química, para quem tem alguma noção, uma questão aqui relativamente tranquila. Então vamos lá. Para nós começarmos a aula sobre essa questão, a primeira coisa que a gente que nos chama a atenção aqui é que ele fala sobre a frota de veículos do Brasil que estão adaptadas para processar tanto o etanol quanto a gasolina. Ou seja, a questão está falando aqui dos carros modelo Flex. Quando queimados no interior do motor, esses combustíveis são transformados em produtos gasosos e aí ele fala sobre a variação de entalpia que é menor que zero, tá, galera? O que já é algo esperado, por quê? Vamos pensar o seguinte, tá? A gente está falando de reações de combustão, né? As reações de combustão, elas são reações exotérmicas, tá? Então, como a gente está falando de combustão, vamos colocar aqui. Nós estamos falando sobre combustão. As reações de combustão, de um modo geral, são reações exotérmicas. Esse processo necessita de uma energia de ativação, a qual é fornecida por uma centelha elétrica. Em outras palavras, para você ter uma combustão, vamos começar aqui a nossa aula, dá para a gente abordar vários aspectos aqui, tá? Eu vou selecionar os mais relevantes para a nossa aula. Para você ter uma combustão, você precisa do seguinte, vamos anotar aqui, combustível mais comburente, combustível mais comburente. Quando você pega e junta combustível mais comburente, você vai ter a reação de combustão. Essa reação de combustão, ela vai formar os produtos da combustão e ela vai formar também calor, tá? As reações de combustão produzem calor. Quando a gente fala em combustível, o que é o combustível e o que é o comburente, tá? Combustível, eu posso dizer de uma forma simples que é a substância que queima. É a substância que está queimando propriamente dito. Então, você está queimando a gasolina é o combustível. É até simples demais eu falar isso, mas eu tenho que usar o linguajar técnico aqui para vocês entenderem também esses termos. Então, eu estou queimando gasolina. Gasolina é o combustível. Eu estou queimando etanol. Etanol é o combustível. Eu estou queimando papel. Papel é o combustível, tá? E o comburente? O que é o comburente? O comburente é a substância que alimenta a combustão, tá? O comburente
é a substância que alimenta a combustão. E quem é o comburente das reações de combustão, tá, galera? O comburente das reações de combustão, a gente está falando dele, ó, do O2, que é o gás oxigênio. Então, combustível, existem vários. Lembra que eu falei para vocês? Gasolina, o álcool, etc, etc. Agora, comburente, galera, é o oxigênio. Quando se fala em reações de combustão, comburente é o oxigênio. Outra coisa que é interessante vocês saberem também, tá? Uma reação de combustão, ela é uma reação de oxirredução, tá? Então você vai ter ali transferência de elétrons. O combustível é a espécie que oxida, tá? Que sofre oxidação, e o comburente é a substância que sofre redução, tá? É a substância que reduz. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o comburente. Se o comburente ele sofre redução, vocês lembram que quem reduz é também chamado de agente oxidante. Tudo isso aqui, galera, já tem vídeo aqui no canal. O que não falta aqui é material aqui no canal, é pegar e maratonar mesmo, tá? Então, quem reduz é o agente oxidante. Em outras palavras, nós podemos dizer que o oxigênio ele é o agente oxidante das reações de combustão, tá? Então, se for ali um item para você avaliar se está certo ou está errado, o oxigênio é o agente oxidante, porque ele induz a oxidação da outra substância. O combustível é o cara que sofre oxidação. Em outras palavras, ele pode também ser chamado de agente redutor. Beleza? Ok. Bom, quais são os produtos de uma reação de combustão? Vamos agora focar um pouquinho nisso aqui, ó. Produtos. Quais são os produtos de uma reação de combustão? Ah, professor, a reação de combustão produz CO2 e água, não é isso? Não necessariamente, tá? Tudo vai depender de quais elementos químicos compõem um combustível. De fato, se o teu combustível for um composto orgânico, por exemplo, constituído ali por carbono, hidrogênio ou até também constituído por oxigênio, e essa combustão ela for completa, de fato haverá a produção de CO2 e água. Mas eu não posso dizer que toda a reação de combustão produz CO2 e água, porque isso está errado, tá, galera? Então vamos considerar o cenário simples, ideal e perfeito, que é aquele composto orgânico que sofreu combustão e, portanto, produziu CO2 e água, tá? Bom, quando numa combustão você produz CO2 e água, você está trabalhando no estágio de máxima oxidação do carbono. Não sei se vocês já pararam para pensar ou analisar uma combustão dessa forma. Provavelmente ninguém nunca te falou isso, mas presta atenção nesse vídeo que eu vou te dar uma informação aqui preciosa. Quando você pega o CO2, que é o gás carbônico, ó, CO2, vamos calcular o NOx do carbono no CO2. Eu até sublinhei ele como se fosse um elemento em destaque. Tem vídeo aula aqui no canal também que eu falo sobre NOx, tem vários materiais aqui. O oxigênio, o NOx dele, na maioria dos compostos, -2, vezes 2 oxigênios vai dar -4, e para a soma das cargas dá 0, isso significa que a carga do carbono tem que ser mais 4. Professor, peraí, o senhor estava falando de combustível, agora já virou NOx, calma que no final tudo se integra. Lembre-se, a pegada aqui no canal é diferente, tá? O objetivo não é dar a resposta da questão, é te dar uma aula do assunto da questão e dos assuntos conectados também. Eu trabalho não só a temática envolvida nas questões, mas as temáticas anexadas. E o que é mais bacana, galera, só abrindo um parêntese aqui na explicação, são os comentários nos vídeos pós-ENEM. Galera chegando para agradecer. Professor, o senhor lembra daquela questão que o senhor fez uma análise e abordou isso, isso, aquilo? Ó, caiu na prova do ENEM. Porque esse é o melhor jeito de você estudar para a prova do ENEM. É estudando as questões dos anos anteriores, não é só resolvendo, é estudando, que é o que a gente está fazendo aqui. Vamos lá. Carbono NOx mais 4. Professor, o que isso significa? Tá. Mais 4, galera, é basicamente o maior NOx que o carbono pode ter, tá? O maior NOx que o carbono pode ter.
E você, meu querido aluno, deve se lembrar que quando um composto orgânico ele oxida, o número de oxidação dele aumenta. Então, peraí. Se quando um composto orgânico oxida, o número de oxidação dele aumenta, e numa reação de combustão completa de um hidrocarboneto ocorre a produção de CO2, que tem um carbono com maior número de oxidação, eu posso dizer então que quando uma combustão ela produz CO2, eu estou extraindo o máximo de energia que é possível dessa reação de combustão ao formar CO2. Não é verdade, professor? Sim, porque quando você forma CO2, você está dizendo assim, ó, não é mais possível oxidar o carbono, ele já está no limite. CO2, o carbono do CO2 não dá mais para oxidar esse cara. Tanto é verdade, galera, que o CO2 ele não alimenta a combustão. Se você pegar uma chama, né, pegar uma chama de qualquer coisa e jogar CO2 em cima daquela chama, a chama vai se apagar. Tanto é verdade que o CO2 ele é utilizado em alguns tipos de extintores de incêndio. Já parou para fazer essa associação? Caramba, professor, é verdade, né? Eu já parei para olhar assim um rótulo de um extintor de incêndio e tal. E aí eu vi que tinha lá CO2. E tem vários tipos de extintores, tá, galera? Tem extintor à base de água, tem extintor à base de pó químico, tem extintor à base de gás. E o CO2 é um dos caras ali que estão presentes nos extintores. E ele ajuda a cortar a combustão. E você agora, meu querido aluno aqui do YouTube, sabe por quê? Porque o CO2 ele contém um carbono num grau de oxidação extremo, de forma que não é possível o CO2 pegar fogo, porque ele já tem o carbono com o estágio máximo de oxidação. E pegar fogo é fazer o elemento sofrer oxidação. Beleza pura? Tá tranquilo, professor, estou entendendo essa pegada aí que o senhor falou de combustão. Beleza. Então, fiz toda a abordagem aqui da questão das combustões para vocês. Outra coisa que eu preciso dizer aqui, galera, uma combustão, ela não vai acontecer, obviamente, se um desses dois caras estiverem ausentes. Você tem combustível, mas não tem comburente, a combustão não acontece. Você tem comburente, mas não tem combustível, a reação de combustão não acontece. Uma forma fácil de você provar que isso é verdade. Bom, provar que faltar combustível e a combustão não acontece é meio óbvio, né? Tipo assim, se não tiver gasolina, o carro não vai andar. É óbvio. Mas como é que eu provo a ausência de comburente? Muito simples, galera. Você pega, por exemplo, um prato, alguma coisa assim, em que você consiga acender uma vela, né? Então você pega aqui um recipiente ou uma superfície, né? Não precisa ser um recipiente, uma superfície. Aí você coloca aqui uma vela, tá? Uma vela, vela acesa. E aí, usando um copo de vidro, não vai usar plástico, tá? Porque plástico na chama pode derreter. Usando um copo de vidro, você emborca aqui, ó, o copo de vidro sobre a vela. O que vai acontecer é que em poucos segundos essa vela irá se apagar, tá? Por que que ela vai se apagar? Porque da feita que você coloca o copo, você restringe a entrada de oxigênio. Quando todo o oxigênio for consumido na combustão da parafina da vela, a combustão vai se encerrar. Então significa que você cortou o comburente, a combustão ela vai se encerrar. As combustões, elas também liberam calor, certo, galera? Então significa que se você cortar o calor da reação, se você resfriar uma combustão, ela tende a ficar mais lenta ou não acontecer. É o que acontece, por exemplo, quando o bombeiro vai apagar um incêndio, né? O bombeiro tá, sei lá, tem uma casa pegando fogo. O bombeiro quer apagar aquele incêndio. Não tem como cortar o combustível porque o combustível é a própria casa. A casa está pegando fogo. Não tem como cortar o comburente porque o comburente, o oxigênio, ele está em tudo quanto é lugar. E aí eles fazem o quê? Cortam o calor jogando água. Então, jogar água naquele incêndio baixa a temperatura e ao baixar a temperatura você consegue, então, controlar o incêndio. Tudo bem? Galera, quer printar aí esse esqueminha aí? Eu vou limpar, porque como eu vou falar para vocês de várias coisas, né? Então senão vai ficar muita poluição visual. Legal. Falamos então de reações de combustão, né? Dando uma apagada aqui no quadro, ó.
Eu gosto dessa pegada aqui da aula virtual, mas sem perder a essência da aula normal. Tipo o professor aqui apagando o quadro. Poderia cortar o vídeo agora? Poderia. Mas enquanto eu vou apagando aqui o quadro, estou conversando com vocês aqui, né? Estamos interagindo virtualmente. A tecnologia é maravilhosa. Galera, agora vamos falar o seguinte. Vamos falar sobre o tema da questão, propriamente dito, que é a questão dos processos cinéticos envolvidos em uma reação química, tá? Vamos supor que você tenha uma reação de uma molécula que é X2 reagindo com Y2 e essa reação, ao acontecer, ela vai produzir duas moléculas do tipo XY. Legal? Bom, com a evolução da tecnologia, os químicos perceberam que uma reação química ela nunca forma direto o produto. Tipo assim, os reagentes se juntaram e viraram o produto. Pá, direto. Não. Toda reação química, antes dela chegar no produto, ela passa por um estado intermediário, ou poderia dizer também um estágio intermediário. Todos vocês sabem que para uma reação química acontecer, eu preciso quebrar as ligações nos reagentes, certo? Preciso quebrar essas ligações e formar novas ligações nos produtos. Como é que eu consigo juntar o X com o Y? Professor, o senhor consegue juntar o X com o Y se você separar o X do X, separar o Y do Y e juntar o X com o Y. Ok, resposta óbvia e correta. Para formar o produto, eu preciso separar os reagentes e juntá-los no produto, ou seja, eu preciso quebrar ligações e formar ligações. Esse processo de quebra e formação de ligações, ele passa por um estágio intermediário. Como funciona isso, professor? Vamos lá. Vamos considerar que todas as ligações químicas entre as espécies envolvidas são ligações simples para não complicar a explicação. O que é um X2, galera? X2 é uma molécula que tem um X ligado a um X. O que é um Y2? O Y2 é uma molécula que tem um Y ligado a outro Y. Deixa eu colocar mais para a esquerda aqui, senão não vai ter espaço. Então, nós temos o X2 mais o Y2. O que vai acontecer, galera, é o seguinte aqui, ó. Vamos lá. Para essa reação começar, eu preciso quebrar as ligações que ocorrem entre X e X e entre Y e Y, de forma que eles vão começar a se juntar. E aí, nessa brincadeira de quebrar ligações e executar uma nova junção, eu crio um estágio intermediário. Vejam bem aqui, tá? Eu vou criar um estado intermediário. Vocês perceberam aqui, ó, que eu coloquei o X com o X e o Y com o Y, e a conexão deles é um pontilhado. Esse pontilhado, eu queria que vocês entendessem que é como se fosse uma ligação que pode estar sendo formada ou quebrada. Nesse caso, está sendo quebrada, porque eu estou separando o X do X. Mas ao mesmo tempo, né, ao mesmo tempo que eu separo o X do X, eu já junto, ó, o X com o Y. Eu já estou juntando aqui o X com o Y e já estou juntando o X com o Y. Então, quer dizer, vocês perceberam aí que eu formei uma estrutura intermediária. Vejam, está prestando atenção? Hein? Responde. Tá? Ah, beleza, está prestando atenção, né? Tá. Essa estrutura intermediária, galera, ela não é uma substância química. Tipo assim, ó, professor, que substância química é essa? Não, ela não é uma substância. Ela é um estágio intermediário entre o reagente e o produto. Porque lembra que eu falei para vocês, eu preciso quebrar ligações e formar. Esse processo ele acontece ao mesmo tempo, quebra e formação. E a gente forma esse estágio intermediário, em que esse pontilhado aqui do X com X ó, indica que eu estou separando o X do X, separando o Y do Y, e esse pontilhado XY significa que eu estou juntando X com Y, estou juntando X com Y. De forma que no final das contas eu vou produzir duas moléculas de XY. XY para cá e XY para cá, certo? Muito bem. Está me acompanhando, né? Continua aí que a gente vai começar a viagem na maionese.
Essa estrutura intermediária, que toda reação tem, toda reação passa por isso, galera, ela se chama complexo ativado. Alguns vestibulares chamam de complexo ativo. Tanto faz, complexo ativo ou complexo ativado. Então vejam bem, nós temos aqui à esquerda os reagentes, ok? Nós temos aqui à direita os produtos, produto ou produtos. E no meio termo, nós temos o complexo ativado. Professor, o senhor está dizendo para mim, então, que toda reação química, antes dela chegar no produto, ela passa por esse estágio intermediário, não é verdade, professor? Sim. E uma coisa que eu preciso te dizer é o seguinte: o complexo ativado, ele é um intermediário, como eu acabei de falar para vocês, tá? Mas ele é um intermediário instável. Ele é um intermediário instável. Instável na química é sinônimo de alta energia. Então, esse complexo ativado ele é uma estrutura que tem muita energia acumulada, porque ele é um processo de transição entre os reagentes e os produtos. Então, ele tem bastante energia acumulada. Isso significa o quê, professor? Bom, se esse intermediário ele é instável e ele necessita de energia para se formar, a passagem dos reagentes para o complexo ativado é uma passagem que ocorre com ganho de energia. É um processo endotérmico. Mas, professor, o cara acabou de falar que na reação que é combustão, ela é exotérmica, você está falando que é endo? Calma, calma, calma. Exotérmica é a reação globalmente falando, olhando todo o processo, tá? O início e o fim. Aqui eu estou mostrando para vocês as etapas do processo. Toda reação, independente dela ser endo ou exotérmica, quando ela passa por esse caminho para chegar no complexo ativado, ela precisa ganhar energia, porque lembra, você vai formar uma substância que ela é instável. Eu estou chamando de substância, mas não é nem uma substância, é um intermediário. Você vai formar uma estrutura que ela é instável, ela necessita de energia para se formar. E essa energia que uma reação recebe para formar o complexo ativado chama-se energia de ativação. Energia de ativação. Então, como é que a gente poderia definir energia de ativação? A gente poderia definir de uma forma técnica. Energia de ativação é a energia que fornecemos aos reagentes para que seja formado o complexo ativado, tá? Ou você pode definir energia de ativação de uma linguagem mais simples, dizendo que é a energia que a reação precisa para iniciar, para ter ali aquele start. Vocês lembram que o cara fala aqui, ó, a própria questão do Enem fala, ó, necessita de energia de ativação. Por que é importante a gente fazer essa abordagem, galera? Porque é aquilo que eu falo para vocês em todas as questões, né? Quem já está maratonando aqui no canal sabe. Essa questão aqui, ela nunca mais vai cair no Enem de novo, ó. Isso aqui nunca mais vai aparecer. Mas esse assunto aqui, ó, que eu estou trabalhando com vocês, esse vai aparecer de novo, você pode esperar. Por isso que é importante estudar pelo Enem assim. Esse processo necessita de uma energia de ativação, a qual é fornecida por uma centelha. Então, quer dizer, a gasolina ela não queima sozinha. Ela precisa de uma centelha para poder iniciar a combustão. Vocês já pararam para pensar? É verdade, né, professor? Então, se eu pegar um combustível, por exemplo, gasolina, né, ela só exposta ao ar, ao oxigênio, ela está em contato com o oxigênio. Existe inclusive uma teoria da cinética química, que é chamada teoria das colisões, que ela diz que para uma reação acontecer precisa haver contato entre os reagentes, mas contato não é uma condição suficiente. Então, eu posso ter gasolina exposta ao ar e a gasolina não está queimando. Por quê? Porque ela não tem energia de ativação para iniciar. Agora, se aproximar ali uma chama, ela vai pegar fogo, tá? É por isso que você vê muito em postos de gasolina o aviso de não fumar. Você não pode fumar na região do posto. Porque aquela ponta de cigarro acesa, galera, tem energia de ativação
suficiente para fazer aquele combustível todo reagir com o oxigênio do ar, e aí você já viu o tremendo do acidente que pode acontecer, tá? Gás de cozinha, a mesma coisa, né? Se você pega o fogão da sua casa e só gira o queimador, você vai sentir o cheiro do gás saindo, mas ele não está queimando. Aí você acende um palito de fósforo, aperta o botãozinho ali se for um fogão elétrico, dispara uma centelha e isso é a energia de ativação para a reação iniciar. Então as reações elas precisam disso. Aí beleza, nós fornecemos energia, criamos o complexo ativado e o complexo vai virar os produtos. Os produtos, galera, são estruturas muito mais estáveis do que o complexo ativado. Isso significa, então, que o complexo ativado, quando ele vira produto, ocorre uma liberação de energia, tá, gente? Aqui é um processo exotérmico. O complexo ativado vai virar o produto e na hora dele virar o produto, boa parte dessa energia é perdida. Ah, professor, então em toda reação química eu tenho uma etapa endo e uma etapa exotérmica. É como se fosse isso? Sim. Mas como é que eu vou saber, professor, se no final das contas a reação como um todo ela é endo ou exotérmica? Muito bem. Aí nós vamos criar os dois gráficos da cinética, tá? Que são o seguinte, agora vocês vão entender que toda a explicação agora, nessa reta final, ela vai fazer sentido, tá? Você tem um gráfico aqui, ó, que é esse gráfico aqui do Enem, energia potencial. Vou escrever aqui, ó, energia potencial. Ou pode ser também entalpia, tá? Tem questão aqui que mostra entalpia, mas dá no mesmo, tá? Em função aqui, o Enem escreveu progresso da reação, tem prova que escreve caminho da reação. É tudo igual, tá, gente? Entalpia ou energia em função do caminho da reação. Vamos lá. O que vai definir se a reação globalmente será endo ou exotérmica é quanto de energia foi absorvida e quanto de energia foi liberada. É como se você tivesse, galera, ganhando dinheiro e gastando dinheiro. Então, se num dia você ganhou dinheiro e gastou, o teu saldo no dia vai depender de quanto você ganhou e quanto você gastou. Se você mais ganhou do que gastou, o teu saldo é positivo endomonetário. Sacaram a analogia? Agora, você ganha dinheiro e gasta, mas o que você gasta é mais do que você ganha, o teu saldo monetário será exo, né? Você terá uma variação exomonetária. A mesma coisa é aqui. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tenha essa situação aqui, ó, são os dois formatos de gráfico que a gente pode ter. Esse primeiro e esse segundo, ok? Professor, como é que eu sei se esse gráfico ele é endo ou exotérmico? Fácil, fácil. Olha só para o início e para o fim do gráfico. Olha para o início e para o fim, não olha para o começo, tá? Ó. Esse aqui é o início, portanto, a entalpia inicial, e esse aqui é o fim do gráfico, portanto, entalpia final. Vocês concordam comigo que do início para chegar no fim foi uma subida? Olhando só o início e o fim, sem olhar meio. É verdade, né, professor? Do início para chegar no fim foi uma subida. Então, pronto, subida quer dizer que o ΔH é positivo, quer dizer que esse gráfico é gráfico de processo endotérmico, globalmente falando. Quando você olha para a direita, pega aqui o início. Ó. O início está sempre na esquerda, tá, gente? Esquerda, início. E o fim está na direita aqui. Ó. Essa aqui é a entalpia inicial, essa aqui é a entalpia final. Quando você caminha do início para o fim, sem olhar para o meio, é uma subida ou é uma descida? É uma descida, professor. Tem uma descida aqui do início para o fim. Pois então, descida significa ΔH negativo e ΔH negativo significa gráfico de processo exotérmico. Ó. Então, por aí você já tira se o gráfico é de endo ou exotérmico. E onde é que está a energia de ativação da história? Né? Para a gente finalizar aqui, galera. Lembra que eu falei para vocês que energia de ativação é a energia que a gente fornece para o reagente para alcançar o complexo ativado? Esse gráfico ele tem três momentos aqui. Ó. Ele tem a parte esquerda dele, que é o reagente, ele tem o meio dele, que é o complexo ativado, e ele tem o fim, que é o produto. O complexo ativado, gente, que eu vou escrever aqui, eu vou escrever Ca, ó, é sempre o topo do gráfico. É a porção mais energética da reação, é o seu estado de transição, é o seu estado intermediário, sempre vai estar no topo.
E a energia de ativação é justamente quanto de energia você precisa para sair do reagente e chegar no complexo ativado. Vocês concordam comigo que se aqui é o meu reagente, o complexo ativado é lá em cima, tudo isso aqui, ó, é a minha energia de ativação, que eu vou escrever é A. É só apontar uma seta do reagente até o complexo ativado. Essa é a energia de ativação. Aqui no caso, ó, entalpia inicial, vou só fazer um caminho aqui, ó, do início da reação para o complexo ativado, essa é a subida. E essa subida é a energia de ativação. A energia de ativação é importante vocês saberem, galera, que ela tem relação direta com a velocidade da reação. Existe uma regra geral na cinética que diz que quanto maior a energia de ativação, mais lenta é a reação. Porque pensa que uma reação que tem muita energia de ativação, ela requer muita energia para iniciar, então ela acaba sendo lenta. Agora, uma reação que requer pouca energia de ativação para prosseguir é uma reação rápida. Como o processo aqui é exotérmico, galera, vocês estão vendo aqui nas alternativas que só existe um gráfico com esse formato aqui, ó, esse gráfico que eu desenho aqui à direita, que é o gráfico de reação exotérmica, que é a letra E. Então, a gente não tem dúvida nenhuma que o gabarito dessa questão é a letra E. Professor, e as outras alternativas? Bom, esse gráfico aqui da letra A é totalmente errado, porque primeiro que você não vê a curvatura da formação do complexo ativado. E mesmo que eu pudesse considerá-lo, vocês estão vendo aqui que o reagente caminhando para o produto é uma subida, o que me levaria a pensar no processo endotérmico. Gráfico da letra B, ele mostra a energia decrescendo, mas ao mesmo tempo não mostra, ó, a formação do intermediário, que é o complexo ativado. Gráfico da letra C, gente, nós até poderíamos considerar, só que não existe uma separação tão interessante aqui, ó, do reagente para o produto. Eu não sei vocês assim, se vocês estiverem assistindo no celular, talvez seja mais difícil de ver, mas como eu tenho uma tela gigante aqui na minha frente, é como se o reagente e o produto eles estivessem quase no mesmo patamar, galera. Pelo menos é isso que eu estou vendo aqui na minha frente, tá? Eu não sei se estão exatamente. Então, tipo, o reagente ganhou energia e virou produto, o produto tem a mesma entalpia que o reagente, não pode. Para o ΔH ser zero, a entalpia do produto tem que ser menor do que a do reagente, tá, galera? Aqui na letra D é basicamente o mesmo erro da letra B, ó, você tem uma descida brusca, mas sem ter a formação do complexo ativado. E a letra E, obviamente, sendo então a resposta aí da questão, legal? Galera, ficou tudo claro? Vocês conseguiram captar? Gostaram? Eu quero sempre ouvir a opinião de vocês, galera. Lembre-se, eu não consigo muitas vezes responder todos os comentários, mas eu leio todos. Eu quero saber o que vocês acham dessa pegada de resoluções. É legal? Faz sentido para vocês? Ou não, professor, o vídeo é muito longo, né? É melhor fazer um resumo e tal. Ou vocês gostam de cada questão uma aula completa? Coloquem aqui para mim nos comentários. Professor, muito obrigado por esse conteúdo. Você gostou? Ele te ajudou? Eu peço 3 favores de você. Que você se inscreva no canal se não for inscrito, deixa o like e compartilha com os amigos, galera. Quando você compartilha, o canal cresce e lembra, se o canal cresce, você é o primeiro a ser beneficiado. Você receberá mais conteúdos gratuitos e conteúdo de qualidade. Beleza pura? Não esqueça de deixar para mim aqui nos comentários o que vocês acharam dessa resolução, se faz sentido. Eu vou ficando por aqui, muito em breve eu volto para a gente fazer mais uma aula completa de uma questão do Enem. A melhor forma de você se preparar para o Enem, ouça o meu conselho, é essa que você está vendo aqui no canal. Não tem maneira melhor para você se preparar no Enem. Vou ficando por aqui, grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!